Olá, como é que estamos? Tudo bem? Bem, hoje nós vamos analisar resistores. A nossa aulinha de hoje é sobre resistores. Como o resistor se dá na prática, né? Como o resistor, nós fazemos a leitura desse componente, como ele é disposto comercialmente, né? Mas para isso, vamos ver assim, decifrar esse código de cores, porque é assim que é a referência teórica, né? Então, deixa eu compartilhar aqui, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês, tá bem? E hoje nós vamos ver, então, resistores. Eu agradeço aqui imensamente o professor Hiller, não sei se vocês o conhecem, o Hiller é meu professor aí do distrito, do campus do distrito, Manaus Distrito, um excelente mestre, e elaborou essa apostila, e eu aqui faço uso dela, agradecendo por tal. O que são resistores, na verdade? São componentes eletrônicos cuja função é se opor à passagem de corrente elétrica. Como assim nós dizemos? Resistor resiste ao quê? Resiste à passagem de elétrons. Ou seja, ele limita a intensidade de corrente. Vamos falar assim logo, porque a terminologia é essa, né? Ele resiste, ele diminui, ele limita o fluxo da passagem de corrente elétrica. Ou seja, quanto maior a resistência, menor será a corrente que passa por ele. Claro, se eu aumento o impedimento, né, automaticamente vai diminuir o fluxo de elétrons. Ou seja, são inversamente proporcionais. Se eu aumento a resistência, diminui a corrente. Se eu diminuo a resistência, aumenta a corrente. Isso por quê? Devido à lei de Ohm, como nós vimos lá, a primeira lei de Ohm, onde ela dá o seguinte, que V igual a RI. Ou seja, então a relação é, se eu mantenho a tensão constante, se eu variar a resistência, automaticamente tem que variar a corrente elétrica. E elas são inversamente proporcionais entre si, resistência e corrente. Perfeito? O resistor pode ser representado, então, dois símbolos. O mais usual é esse daqui, de um zigue-zaguezinho, tá certo? Então, o nosso zigue-zague, ele é o mais usual para um circuito elétrico. Então, alguns usam a terminologia, colocar ele em bloquinho com retângulo. Só que ele, basicamente, isso aqui, para eu fazer representação gráfica, elaborar um circuito. Mas depois nós vamos ver o componente, como que ele é, a mesma carinha dele, tá bem? Então, o resistor possui um grande número de aplicações, onde quais são? Polarização de componentes. O que é polarização? Porque um diodo, como eu tenho limitações para ele, então, para o diodo, eu vou só assegurar que ele vai limitar a intensidade de corrente para que danifique. O diodo, transistor, são componentes eletrônicos que funcionam a baixa corrente. Então, eu preciso limitar. Por outro lado, o transistor, eu preciso polarizar. O que é polarizar? Ele é um componente que ele tem 3 terminais, então, desses 3 terminais, eu preciso fazer a polarização adequada, ou seja, ele só deixa passar se ele estiver adequadamente polarizado. E eu uso o quê? Resistores para fazer essas polarizações, que eu limito as correntes, automaticamente também até dá ganhos. Como nós vamos ver isso mais na frente ou no próximo ano, né? Ele é usado também para divisor de tensão. Como dividir tensão? Se eu tiver 2 resistências, como nós vimos no momento aí, ou numa aula, a resistência, se eu associar as resistências uma após a outra, o que eu tenho? Eu tenho que eles limitam, mas a queda de tensão, como o homem disse, a queda de tensão, essa V igual a RI, é para cada componente. E se eu colocar 2 componentes, um após o outro, meu amigo, eu tenho que analisar isoladamente, cada um. Então, a tensão que eu aplico, se eu peguei a minha bateria e apliquei essa tensão, ele divide proporcional ao valor de cada resistência, também dará o valor proporcional para a queda de tensão. Então, ele é um divisor de tensão e de corrente. Aí nós vamos ver como que eu faço divisor de corrente, como divisor de tensão, no futuro próximo. E como também em chuveiros eletrodomésticos, ou chuveiros, aparelhos eletrodomésticos. Chuveiro, por exemplo, ferro de passar, secador de cabelo, assim por diante, comentamos isso, né? Existem vários tipos de resistores. Quais são? Resistores fixos,
resistores variáveis. Resistor fixo, ele tem um valor fixo, ou seja, o fabricante, quando ele construiu, ou seja, esse fabricante, o fabricante estabeleceu qual era o valor daquele componente. Ele pode sofrer variações? Pode, mas por um desgaste, pela vida útil, ou então até mesmo queimar. Vai falar, alguns costumam se dizer, o resistor está alterado, está com defeito, tá? Resumindo, ele está com defeito. Então, os resistores são de valor fixo. Ele tem, durante toda a vida útil dele, tem aquele mesmo valor, assim como foi construído, tá? E os tipos mais comuns são resistor de fio, resistor de filme de carbono, resistor de filme metálico, designação meramente, tá? Mas um resistor, nós vamos ver ele, uma prática, às vezes nós vamos fazer assim, por que eu escolho um de fio, um de carbono ou outro? De acordo com a precisão desse resistor e também da aplicabilidade, tá? Então, para cada tipo de aplicabilidade, eu vou escolher qual o tipo de resistor que eu vou usar, qual o material do que ele é confeccionado, tá bem? Basicamente, o resistor de fio, o que ele é? Eu tenho um elemento, uma base, e a base é porcelana. Por que porcelana? Porcelana é isolante. Eu pego um fio e enrolo um fio ao longo desse pedacinho de porcelana. E automaticamente, aí eu vou aplicar a segunda lei de Ohm, né? A segunda lei de Ohm, que eu vou ver de acordo com o comprimento do fio e o diâmetro desse fio, é que ele vai dar a resistência daquele componentezinho, tá? Nós não vamos construir resistor. Compra-se o resistor já com essa característica. Então, ou seja, qual que é a lei? Resistência vai ser igual ρL sobre A. Lembram? Resistividade, Rhozinho, aqui essa letra grega Rho, resistividade, vezes o comprimento, dividido pela área. Tá bem? É o valor da resistência. Mas nós vamos ter que saber qual que é o fio que esse resistor foi com a bitola, com o comprimento. Não necessariamente. Jamais. A gente já vai comprar pronto, que eu quero um resistor, e o fabricante é que deu o jeito dele para fazer aquele resistor naquele valor, quando ele já disponibilizou ele comercialmente. Nas extremidades desse fio são soldados 2 terminais. Você lembra que o fio estava enrolado, né? Então, nas extremidades aqui, olha aqui, eu soldo 2 terminais. Depois ele vem com a camada de material isolante por cima. Aí eu vou esconder aquele fiozinho metálico por cima. Ali tem alguns componentes que ele vem marcado no corpo dele o valor da resistência. Agora, meus amigos, esse resistor, esse componente, ele é produzido em série. Quem que me garante que todos os resistores que eu produzir têm o mesmo valor? Como diz o outro, né? Poupe, né? Uma variaçãozinha pode ter, mas de uma coisa é fato. Quando o fabricante ele controla o processo, ele estabelece, olha, esse resistor aqui, ele tem uma tolerância de mais ou menos 5%. O que quer dizer isso? Ele varia para mais 5% e menos 5%. Então, esse resistor aqui, 47R, pronto. São 47 resistores? Não. Algumas terminologias da 47R, onde é 47, qual unidade de resistência mesmo? Ohm. Em homenagem ao Ohm. A lei de Ohm? Sim, mas ao Ohm também. O Simon Ohm, ok? Então, o Ohm, ou então, só 47R, né? Então, 47 Ohm, certo? Mais ou menos 5%. E com detalhe, nós não falamos ainda, mas, gente, uma coisa é fato, qual é a potência, o quanto que ele suporta? O quanto é que ele suporta? Nós vamos ver na frente, mas eu vou já adiantando. Potência, o quanto ele suporta, é a relação direta entre a tensão e a corrente que passa por ele. Se eu apliquei a tensão tal, quantos amperes passou? Espera aí, a relação entre esses dois me dá a potência. Como assim, professor? Como assim? V não é igual a R vezes I? A relação da tensão, né? A queda de tensão é dada pelo fluxo da corrente, pela resistência da queda de tensão. A potência é dada a relação de ambas, ou seja, P igual a V vezes I.
Vamos ver isso? Isso aqui é uma formulazinha aqui. Ou seja, eu vou ter aqui P igual V vezes I. Ou seja, eu tenho o meu componente. Lembra que eu faço passar uma corrente. Aqui ele tem uma resistência R. O que eu vou fazer? O que o homem fala? Ao circular, uma corrente elétrica num resistor, aparecerá uma diferença de potencial. Eita, o que é isso? Aparecerá uma diferença de potencial que dará por V. Ok? Então, o que eu vou ter? V igual R vezes. O que aconteceu? Não sei, tem aqui uma designaçãozinha aqui. Tá? Mas vamos ver aqui. Então, o meu V igual a R vezes I. Tá bem? Então, mas se eu tenho... Agora, se eu esqueço a minha... Não é que eu esqueço, eu vou deixar... Tem um elemento aonde passou-se uma corrente, automaticamente tem uma queda de tensão ao longo dela. Se eu pegar agora a relação entre o V e o I, só entre os dois, eu vou ter que P igual a V vezes I. Tá? Quem pensou nisso? O watt, a unidade disso aqui, watt. Qual a unidade disso aqui? Volt. Qual a unidade da corrente? Ampere. Então, watt é igual a volt vezes ampere. Potência é só isso. Complicado? Não. Agora, o interessante é que cada resistor, eles têm uma limitação. O fabricante vai falar assim, então você pode fazer o que você quiser com ele. Não. O fabricante definiu. Olha, não sei qual é a relação, mas o que eu posso dizer para você, se você aplicar 100 volts e aplicar 10 volts, o problema é seu. Só que você tem que cuidar. Se você aplicar 100 volts, entendeu? A corrente máxima que pode passar por ele tem que ser tal de maneira que ele vai ser 5 watts. Aí é outro cálculo na frente, nós vamos mais na frente, nós vamos fazer esses cálculos da potência, tá? Então, de como se calcula, só que daí ele se dará por quem? Pelo P igual a V vezes I. Tudo bem? Então, vamos lá, no nosso caso. O valor da resistência, tolerância e potência são impressos diretamente no corpo do componente, em alguns casos. Tá? Nesse resistor de fio, quer dizer. Esses resistores, devido à sua construção robusta e ao fato de suportarem altas temperaturas, são empregados onde estas características são exigidas. Professor, será que o ferro elétrico usa resistor de fio? Não. Ele usa outro material, porque ele aquece muito mais. Então, isso aqui é para montagem em circuitos, tá bom? Então, nesse resistor de fio, olha aqui, um tipo, tem um resistor de fio que ele é verdão aqui mesmo, ó, é uma porcelana. Então, isso aqui são chamados de resistor também de porcelana, que ele tem o quê? O fio enrolado em cima da porcelana, o resistor de fio. O resistor de fio são normalmente fabricados com baixos valores de resistência, da ordem de alguns quiloohms. Alguns quiloohms, mas nem isso. E possui uma alta tolerância, de 5% para cima. Quer dizer o quê? Cada 100 ohms, ele pode ser mais, se é 10 ohms, 10%. Pô, cada 100 ohms, quer dizer que ele pode variar mais ou menos 10? É ruim, hein? Mas tem até de 20%. Mas aqui, esse aqui, por exemplo, o fabricante falou, ele é um resistor de 47R, 5%, e ele suporta uma potência de 10 watts. Olha aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Espera aí, só um pouquinho. Olha aqui, estão conseguindo ver? 47R, 5%, 10 watts. Pronto. O resistor está impresso no corpo dele. Eu tenho um outro aqui,
é 0R, 68, resistor bem baixo, está 5%, 0,68 ohms. Aqui eu tenho outro aqui, que é de 56 ohms, o que? A potência 5 watts e a tolerância 5% também. Gente, já vem escrito no corpo dele. Esse aí é fácil, né? E o de filme de carbono? É um outro tipo. Trata-se também de uma base cerâmica sobre a qual é depositada uma película fina de carbono, filme. Olha aqui, uma faixazinha enrolada sobre ele. Olha o pretinho aqui. Uma faixazinha. Opa, eu já consigo ter resistor com mais preciso, mas vamos lá. Resistor de carbono. Nas extremidades da película são soldados 2 terminais para contato como o outro. Olha aqui. Solda aqui a película que eu vou pretinho enrolando, soldo 2 terminais no final, para você pegar, você vê que ela é contínua, né? Então, daqui até aqui, qual que é a resistência? De acordo com o comprimento dessa fita. E a espessura dela funciona da mesma forma. Perfeito? Mas o interessante é que esse resistor, ele vem com a camada de material isolante para evitar entrada de umidade e poeira. Protege mesmo, envolve ele. É uma camada em cima protetora, mas também para isolante, né? O resistor, depois eu tenho o resistor de filme de carbono, né? Aqui, olha ele aqui. Só que esse daqui é impresso uns anéis coloridos para identificar o valor do resistor. Como você dará isso? Então eu vou olhar aqui, amarelo, violeta, marrom e marrom. Pronto. E agora? Para cada cor desta, ela representa um número. Então o amarelo pode ser 5, pode ser 6 também? Não. Já definiu que o amarelo, um número correspondente. Violeta, não tem para onde. Ninguém vai mudar isso. Violeta tem um número de 0 a 9 que o caracteriza. Mas espera aí, para não dar spoiler, o marrom, mesma coisa. Nós vamos ter uma tabelinha que isso segue, já que eu chego nele. Então, o tamanho dos resistores pode variar de acordo com a potência, ou seja, a potência de cada um. Então, esses resistores aqui, ele já é para potências mais menores. Vejam só, tem resistor de meio watt, resistor de 1/4 de watt, resistor de 1/8 de watt. Pronto. Enquanto aquele outro era 5 watts, olha aqui, esse aqui tem até de 1/8 de watts, mas o quê? Pelo tamanho. Isso a prática vai dar, tá, gente? Olhando aqui na tela, você não vai discernir, diferenciar um do outro. Mas na prática, nós vamos para o laboratório, nós vamos ver isso. Qual a diferença de um pelo tamanho. E como é que você vai memorizar isso? Vivência. Não é verdade? Então, com a bitola de fio, a vivência vai te levar a descobrir qual que é ele, tá bom? Então, o resistor de filme de carbono. Quais as principais características do resistor de filme? Fabricado em grande faixa de valores, a tolerância é bem alta, tá? De 5 a 20% também, valor nominal através de código de cores, tá? Usados em circuito de baixa potência, vocês viram que então ele está para menor que 2 watts. Só usa, então, em baixa potência. Ou esses resistores também têm uma característica típica dele. Eles vêm com 3 ou 4 anéis coloridos. 3 ou 4. Peraí, como é que eu vejo essa decodificação? Calma. Tem a mesma. Agora tem outro filme aqui, filme metálico. Lá era filme de quê? De carbono. Isso aqui é um filme metálico. Ele tem a mesma estrutura do resistor de carbono, porém a película firme é uma liga metálica de níquel-cromo, tá? A liga de níquel-cromo permite a obtenção de valores mais precisos, ou seja, com níquel-cromo de fibra metálico, você consegue ter uma resistência com mais precisão, tá? Então chega até tolerâncias menores do que 2%. Chegando a meio por cento, não, 0,05%. É muito pouco, hein? Então, quer dizer o quê? Que em cada 100 ohms,
0,5%, 0,05 ohms. 5 centésimos é de ohms. Ou mesmo 5 centésimos ou 50 miliohms. Já fez de cabeça a conversão? Bem, esses resistores de filme metálico são fabricados em grande faixa de valores também, tolerâncias baixas, que é até 2%, 0,05%, 0,1%, 1% e 2%. Tá? Valor nominal através do código de cores e usados em circuitos também de baixa potência, menor que 2 watts. Pode vir com 5 ou 6 anéis coloridos. Comum, 5. 6 anéis coloridos é uma aplicação e um componente onde ele tem, onde ele é influenciado pela temperatura. Então, eu tenho também um anel que caracteriza em que temperatura ele se pode trabalhar, tá bom? Então, além de 5 cores, dá uma precisão, nós vamos ver isso, e ele vai até, se for de 5, tá? Normal, tem ali a especificação dele lá, para temperatura ambiente, suporta a temperatura baixa, até quanto? 100 graus? Ah, meu irmão, tudo pode derreter, né? Não vou te dizer isso. Mas aqui, meu irmão, minha irmã, né? Desculpa. Então, com 6 anéis coloridos, ele tem uma outra especificação sobre a temperatura que ele pode suportar. Valor nominal e tolerância. Aqui começa já a decodificação. Valor nominal de uma resistência corresponde ao valor lido no componente estabelecido pelo fabricante, ou seja, resistor de 1K. Quando eu olho ali, eu já vejo 1.000 ohms, 1K é 1.000 ohms, né? Eu li, esse ali é 1.000, tá certo? Agora o detalhe, mais ou menos a tolerância dele. Então, eu tenho o valor nominal de 1K. Aí o valor real, tá certo? Quando eu aplico aqui a tolerância dele, quando eu vou medir, eu vou ter o valor real daquele componente. Então, ele vai ter que o valor real tem que estar dentro daquela faixa de mínimo e máximo, mais ou menos a tolerância dele. Dá para entender? Daqui a pouco eu boto na prática aqui, vocês vão verificar comigo. A tolerância do resistor corresponde à faixa de valores que o mesmo pode assumir em torno do seu valor nominal. Ou seja, de 1K, mais ou menos 5%, eu tenho que calcular quanto que é 5% de 1.000. Ou 10% de 1.000 é 100, 5% vai dar 50. Então, mais ou menos 5% de 1.000, então ele vai ser mais 50 menos 50. Isso quer dizer o quê? Que o meu resistor de 1K, 1.000 ohms, nominal, com 5%, ele pode ser de 950 ohms até 1.050. Mínimo, 950. Máximo, 1.050, né? Se for 5%. A tolerância é um dado fornecido pelo fabricante e deve ser levado em conta nos projetos eletrônicos. Tá bem. Mas agora, professor, quanto é que vai dar? Não sei, tem que medir. Se ele estiver dentro da faixa, legal. Então, varia de resistor para resistor? Varia. Muito pouco, mas varia. Eu pego 10 resistores de 1K, todos vai ter 1.000? Não. Pode ter 980? Pode. Pode ter 1.010? Pode. Entendeu? Mas eu vou medir para saber. Na hora eu vou saber qual que é o valor real. Tá? Valor nominal, eu calculo pela faixa. Tá certo? O valor real, medindo. Então, valor nominal e temperatura. Por exemplo, aqui, foi o que eu estava falando com vocês do exemplo de 1.000, né? Então, qual a faixa de valores? De um resistor de 1K ohm com mais ou menos 10%. O professor Hildman fez aqui passo a passo. Tá? 10% de 1K dá 0,1K. Mas 0,1K, K não é 10 à terceira? Então, 10 a menos 1 vezes 10 à terceira vai dar 10 à segunda. Então, 10 à segunda é 100. Então, 1K mais 10% vai ser o quê? 1K ohm, né? Mais 0,1K ohm, que é igual a 1,1K ohm. Ou seja, 1.100 ohms. Mas 10% não é 100? É. Então, 1K menos 10% é 1K menos 0,1K, 0,9, que é igual a 900 ohms.
Tá certo? Ou seja, o resistor pode ter um valor entre 900 e 1.100, tendo um valor nominal de 1.000 ohms. Valor nominal, 1K. Qual o valor real? Tem que estar entre 900 e 1.100. Isto porque aqui ele falou que é 10%, tá? Mais ou menos 10%. Pode ter? Pode. Outro exemplo. Se o resistor anterior tiver uma tolerância de mais ou menos 1%. Muito simples. Quais os valores que ele pode assumir? 1% de 1K. Pega né? Cálculo de porcentagem, 0,01%, tá certo? 0,001 vezes 1. 0,01 vezes 1K vai dar quanto? 10. 10. 0,01K. Mesmo processo lá. 1K mais 1% vai dar 1K,01K. 1,01K. Então, ele vai variar de 1.010, de 990 até 1.010. Mais preciso, né? Então, mas eu tenho que especificar, o fabricante define. Você que escolhe? Não. O fabricante é que fala qual que é a precisão dele. Ou seja, nosso resistor vai estar entre 990 e 1.010. Perfeito? Qual a precisão dessa resistência? Está relacionada com a sua tolerância. Quanto mais preciso for o resistor, mais próximo ele vai estar do valor nominal. Não é? O outro era de 900 até 1.100. O outro veio aqui de 990 até 1.010. Então, você viu que a faixa vai ficando menorzinha, né? Outra faixa larga, esse outra faixa mais estreita, em cima do quase próximo valor nominal. Tá? Um resistor de 10 ohms, 10%, é menos preciso do que um de 1%, claro. E mais preciso ainda do que um de 20%. Então, 10 é melhor do que o de 20, melhor. Mais preciso que o de 20 e menos preciso do que um de 1%. Ou seja, esses resistores são conhecidos como resistores de precisão. Perfeito? Valor nominal. Tá? Código de cores. Vamos partir para a prática. O valor nominal dos resistores de filme de carbono, filme metálico, são obtidos através de um código de cores. Os resistores de filme metálico com tolerância de 0,05 e 0,1 têm o seu valor nominal também impresso diretamente no corpo de cores, como nos resistores de fio. Tá certo? Existe resistor de 3, 4, 5, 6 cores. De 3 cores. Pô, meu irmão, não é um resistor de muita precisão, não. Então o de 6 cores é mais preciso? Muito mais. Quanto mais dígitozinho eu coloco, mais preciso fica o meu resistor. Tá bem? Então, sendo de 3 e 4 cores. Depois eu vou botar essa apostila para vocês aí. Para cada cor, existe um valor correspondente em uma tabela. E esse valor depende da posição onde ele vai estar e como nós vamos decodificá-lo. A leitura do valor nominal sempre é feita da esquerda para a direita. Como que eu vou identificar isso? O primeiro passo é realizar uma leitura de um resistor, é identificar a primeira cor de onde é que parte. Para então eu vou posicionar o meu componente para ver as outras cores. Vamos ver aqui? Geralmente, a cor da tolerância é mais afastada das outras. As outras têm uma certa regularidade. Então, se eu tiver 1 milímetro de distância, vai. A outra vai ter uns 3 milímetros. Então aquela mais afastada, olha, isso aqui é a tolerância. Tá certo? As outras são bem próximas. Vamos ver como é que isso se dá? Algumas cores, como ouro e prata, não pode ser a primeira cor. Nunca começa com ouro e prata. Então, vai ter que começar com qualquer uma outra cor. Então, essas daí, logo de cara, eu já olho. É ouro ou prata? Eu já olho lá aonde é que ela vai estar. Então, ele vai ser, eu vou posicionar para fazer a outra leitura dos outros, qual que é mais significativo ou menos significativo. Como é que é isso, meu Deus? Bora ver aqui. Para cada código de cores que eu vou ter, se eu tiver 3 códigos de 3 cores, tá? O primeiro dígito, olha aqui, não tem nenhuma cor para lá. E as 3 são ver que está quase na mesma distância. Normalmente, a primeira cor fica em cima dessa parte mais alta do resistor. O resistor tem esse formato aqui.
A primeira cor sempre vai estar com a faixa em cima dessa parte mais alta. Parece um ossinho de cachorro, né? Desse pontinho aqui. Aí vem o segundo dígito e multiplicador. Quer dizer isso? Agora é que vem a decodificação. Se ele tem 3 cores de cara, ele não vem nenhuma cor para definir a tolerância. Ele é um resistor com tolerância de 20%. Perfeito? Então, de 3 cores, 20% de tolerância. Vamos ver como é que se daria? Resistor de 4 cores. Tá? Ele tem 4 cores, a tolerância vai variar entre 5% e 10%. Tá? Opa, eu tenho o primeiro dígito, segundo dígito e o terceiro dígito, multiplicador. E a quarta cor, tolerância. Que normalmente, ó, nesse caso, fiz didático, mas ele é mais distanciado um pouquinho, tá? Mas aqui, lembra que no outro eu tinha o quê? Primeiro dígito, segundo dígito e multiplicador. Nesse outro, não. Eu tenho primeiro dígito, segundo dígito, multiplicador e tolerância. O que mudou aqui? É que o outro, o quarto dígito, veio com uma tolerância. A leitura é a mesma, só que a quarta cor é a tolerância do resistor. Tá bem? Vamos lá. Resistor de 5 cores. Aí muda. Enquanto o de 4 cores é de 5% e 10%, o de 5 cores ele varia de mais ou menos 1% e 2%. Resistor de mais precisão. Tá bem? Pode ser mais preciso? Pode. Tá bom? Então, o que ele muda aqui? Ele apresentou mais um dígito para classificá-lo, para decodificá-lo, e outro multiplicador. Então, eu tenho 3 dígitos. No anterior, eu tinha o quê? 2 dígitos e um multiplicador. Agora, eu tenho 3 dígitos e um multiplicador. O que é esse multiplicador, professor? Vamos lá? Olha aqui. Se o primeiro dígito... Olha aqui. Então, aqui vem o código de cores. Olha aqui o código de cores. No código de cores, ele diz aqui, se for preto, o preto sempre vai ser 0. Independente da posição dele. Ele vai, preto é 0. Marrom é 1. Vermelho é o dígito 2. É o número 2. Laranja, 3. Amarelo, 4. Lembra lá atrás que eu falei, pode ser 5 ou 6? Não. Amarelo é 4. Verde é 5. Azul é 6. Violeta é 7. Cinza, 8. O branco é 9. Ouro e prata, eles nunca vai ser dígito. Por quê? Porque eu já tenho aqui de 0 até 9. Ué, a base decimal da nossa numeração, de 0 a 9. Então, pronto. De acordo com a posição dele, primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito, se porventura tiver, se for só de 3 cores, eu vou ter 2 dígitos e o terceiro dígito multiplicador. Lembra? Se eu tenho 4 dígitos, eu vou ter, tá? Eu tenho, pode ser, aqui vai mudando, né? Código de cores. Aqui tem 5 cores. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinta cor. Tá bom? Então, o que eu vou ter aqui? Vocês viram que para 5 cores, eu vou ter, se ele tiver aqui, preto, ele varia de 5 a 10, só que como é que ele vai variar? Como é que eu vou, se tiver 4 cores, qual que é a tolerância? Preto nunca vai poder estar na quinta, não vai estar na quinta. Por quê? Seria mais ou menos 0%? Não. 0% seria muita precisão, né? Porque o preto é 0. Dígito 0. E no multiplicador? Sempre vai ser a potência de 10. 10 elevado ao número correspondente. 10 elevado a 0, 1. 10 elevado a 1, 10. 10 elevado a 2, 100. 10 elevado a 3, 1000. 10 elevado a 4, 4, 0. Vou botar aqui, né? Vamos pegar o macete? A potência de 10 é o número de zeros. 10 elevado a sexta, 6 zeros tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 10 elevado a sexta é quanto mesmo? Qual que é o múltiplo dele? Mega. Irmão, resistor de megônio. Megônio é um resistor muito bom. Tá bem? Então, o que eu vou ter aqui?
eu não vou ter no multiplicador violeta, que é 7, cinza, que é 8, branco, que é 9. Mas eu posso ter no multiplicador ouro, que ele vai ser o quê? Um resistor menor resistência ainda. Ou seja, ele vai ser ouro, quando está no multiplicador, é 10 a menos 1. Tá? Ele não pode ser, ouro não pode ser dígito aqui, mas ele pode ser no multiplicador. Então, 10 a menos 1, 0,1. Então, o número que deu aqui, vezes 0,1. Se for prata, 10 a menos 2. Ah, mas se o ouro tiver na tolerância, mais ou menos 5%. Se for prata, mais ou menos 10%. E sem cor nenhuma, 20%. Agora nós temos que ver aqui esse multiplicador, né? Olha aqui. Se eu tenho 3 dígitos, se for tudo 1, ele vai ser 111 vezes 10. 111 vezes, se for tudo preto, 4 cor preta, ele vai ser quanto? 111 vezes 10 vai dar quanto? 1.110. Se for tudo vermelho, é 222 vezes 100, vai dar quanto? Vezes 100 aqui, vezes 2 zero. Bora botar aqui. Deixa eu botar aqui a minha lousa. Vamos botar aqui no meu caso. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Deixa eu botar aqui. Se for 222 vezes 100. Se for tudo 100, né? Quanto é que dá isso aqui? Bota 2 zeros aqui. Oh, perdão. Calma, Luiz. Calma. Muita calma nessa hora. Eita, é borracha. Então, o que eu tenho aqui? Deixa eu botar um negócio mais. 222 com 2 zeros. Espera aí. Conta 3 casas, né? É como se tivesse uma vírgula aqui. 1, 2, 3. Quanto que é isso aqui, então? Se for tudo, eu multipliquei. 222 vezes 100, 22.200. 22,2K. Tá? Lembra que eu falei com vocês um dia? Isso aqui também eu costumo dizer 22K2. A K eu tiro a vírgula e faço uma designação. É comum se falar isso. Mas, gente, vamos ver aqui como é que se dá na prática. Para 3 cores. Aqui, se eu tenho marrom, tu lembra que marrom é 1? Marrom é 1. Tá? Verde é 5. Marrom é 1. Não é? Então, quer dizer o seguinte, o marrom é 1, o verde é 5, vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. Ele não tem tolerância, ele é mais ou menos 20%. Então, o que eu tenho? Aqui, o que eu tenho? Vai dar 15 vezes 10, mais ou menos 20%. Entenderam? Não tem cor nenhuma. Então, ele vai variar de quanto? Já nós vamos calcular isso. Se eu mudar aqui essas cores, ou seja, verde, olha o verde quanto é? Verde é 5. Azul é 6. Azul, 6. O vermelho é 2, então é 5, 6, 56, vezes 10 elevado à segunda. Pelo amor de Deus. Não é só botar 2 zeros aqui na frente? 56 vezes 100 vai dar 5.600, ou seja, 5,6K. Tu lembra que eu falei lá na lousa? Então, ele é um resistor de 5K6 ohms, mais ou menos 20%. Por quê? Porque não tem a quarta cor. 3 dígitos. Só tem 3 cores, só tem 3 dígitos. Ó. 3 cores, então ele não tem a cor da tolerância. Perfeito? Então, aqui, o que eu vejo? Mudando aqui, laranja, branco, o branco é 9 e preto, 1. Então é 3, 9 vezes 1.
10 elevado a preto é 0. 10 elevado a 0, 1. Então, 39 vezes 1, 39. Mais ou menos 20%. E se for cinza? Cinza é 8. 8, vermelho e vermelho. Então eu vou brincando? Vai brincando. Então, 8 vezes 2, 82, vezes 10 elevado à segunda. Então, dá 82 vezes 100, dá 8.200. Ou seja, 8K2, mais ou menos 20%. 8,2K. 8,2K. 8K2. Tá bom? É uma forma de definir. E se for 4 cores? Aqui não é ou, aqui é ao, tá, gente? Ouro, mas é ao. Vermelho é ou de ouro, tá bom. Desculpa. Então, o resistor de 4 cores, o que mudou? Só a tolerância, que ele vai ter uma tolerância. Se aparecer a quarta cor é tolerância. Outro detalhe. Por que eu não posso começar pelo ouro? Primeiro, está distante. Eu vou sempre colocar aqui a faixinha que está mais perto do terminal, vai ser o meu lado esquerdo. Então, eu dígito. Aqui, gente, tem uma situação. Deixa eu trazer aqui. Quando eu tenho aqui a minha lousa, eu tenho um número aqui. 1, 2, 3, 1230. Você concorda comigo que esse aqui é o dígito mais significativo? E esse daqui, o menos. Por quê? O 0, concorda que 1.000 vale mais do que 0? Claro, o 1.000, então ele é mais significativo. Então, esse aqui, o meu mais significativo, nesse caso aqui, ó, o meu mais significativo e o menos significativo. Mas como se dará isso? Espera aí. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Então, o meu mais significativo é o 2, 7, 2, 7, vezes 1. Isso aqui, então, passou a ser que esse aqui é o menos significativo. Esse aqui é o mais significativo. Tá certo? Porque ele é só 27, tá, gente? Se fosse aqui um marrom, seria vezes 10, então seria 270. Então, isso aqui vai brincando com as cores, tá? Olha esse outro aqui. Ó, violeta, o vermelho, violeta, marrom. Esse aqui está o 270. Então, o 2 aqui é o mais significativo e o 0 o menos significativo. Para quê? Calma, nós vamos ver. Só que esse aqui apareceu o quarto dígito, que é uma prata. Então, o quarto dígito de prata, ele é o quê? 10%. Onde é que está isso? Na tabelinha, que eu vou ter que memorizar sem a vivência, ao uso. A prática vai me levar a memorizar isso daqui. Tudo bem? Mais ou menos 10%. Pois bem, avançamos aqui. Se tiver 4 cores. E se tiver 5 cores? Aqui são vários exemplos, tá? Se tiver 5 cores. O que eu vou ter? Eu vou ter 3 dígitos para representar o número. O quarto dígito é multiplicador, a potência de 10. E o quinto dígito, tolerância. Pode ser aqui 5%, pode ser prata e ouro? Não necessariamente, nem sempre. Tá bom? Mas se o fabricante fez, pronto. Eu vou decodificar isso. Tá certo? Então, isso aqui, como que vai ser? 154, 1, 5, 4, vezes 10 a segunda. Quanto é que vai dar? 154 vezes 100 vai dar 15.400. Ou 15,4K. Poderia ter colocado 15K4? Pode, sem problema. Só que a tolerância dele é marrom. Marrom é 1 na tabelinha. Cadê a tabelinha? Tabelinha. Vamos tabela.
Aqui, se ele tiver marrom aqui lá na tolerância, mais ou menos 1%. Ok? Avançando. Avançando. 5 cores está aqui. Tá bom? Agora, nesse caso aqui, mais ou menos 1%. Nesse outro exemplo, tá? 39, ele tinha aqui um ouro. Perdão, moço. 5 cores aqui. Quais são os exemplos, né? Então, 3 exemplos aqui. Onde eu estou usando número maior do que 1, né? 10 elevado a 2, 10 elevado a 0 vai dar 1. Então, dá 324 ohms, mais ou menos 2%, porque o vermelho está lá na tolerância. Então, 324 vezes 1, mais ou menos 2%. Perfeito? Se tiver aqui, olha o ouro apareceu no meio deles. Mas ele tem 5 cores, então o ouro ele é um multiplicador negativo. Ouro, 10 a menos 1, prata, 10 a menos 2. Então, 390 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 1 dividido por 10, então vai dar 390 dividido por 10, dá 39 ohms. Tolerância, mais ou menos 1%. Perfeito? Então, aqui, tem aqui a minha tabelinha, tabelinha. Está aqui, esse caso aqui, 39, e nesse caso aqui eu tinha 392, eu tenho aqui laranja, branco, vermelho, 392. Ouro, 10 a menos 1. Então, vai dar o quê? 392 dividido por 10, 39,2, mais ou menos, 1%. Tá bem. Qual instrumento que usa? Para medir tensão? Voltímetro. Para medir corrente? Corrente é unidade de ampere, amperímetro. Medir resistência, com unidade de resistência, ohmímetro. Alguém já viu o multímetro? O que o multímetro mede? Multicoisas. Multímetro. Mede resistência, mede corrente, mede tensão. E Então, ficamos assim. Será que nós conseguimos gravar? Chegamos lá até a nossa... Vamos ver aqui como é que está a questão. A gente viu um pequeno probleminha. Vamos ver se nós conseguimos aqui. Perfeito? Espera aí. Desculpa.